nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite, sempre agradecidos ao Pai Criador por esta oportunidade bendita, agradecidos ao nosso Mestre Jesus, esse nosso irmão querido, companheiro, que está sempre conosco, nos auxiliando, que nós possamos, Mestre, fazer deste momento um aprendizado, essa aquisição de conhecimento, de esclarecimento que tantos necessitamos, para que assim possamos trilhar a nossa caminhada com mais entendimento, mais sabedoria, mais esclarecidos hoje do que fomos ontem. E assim, agradecidos a Ti, Mestre, e ao nosso Pai Criador, nós dizemos a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 7, esboço geológico da Terra, e nós vamos começar hoje o período primário. Lembrando só, no item 13, tá? Se vocês forem olhar lá no item 13 para trás, ele diz que o estudo das camadas geológicas confirma que já foi confirmado a existência de períodos geológicos, né? E o que a gente precisa conhecer. Não precisamos conhecer a fundo, mas ter noção. Os principais deles são em número de 6, designados pelo nome de período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual, tá? E que essas divisões foram feitas criando-se em mudanças radicais, tá? No estado geral do globo. Ok? Então, nós vamos começar hoje o item 19, período primário, tudo bem? Tudo bem. Lu, ficou alguma dúvida? Se quiser, aproveita e pergunta. Não, Mari, não fiquei não. Eu vi a aula e eu também consegui dar uma lidinha no texto. Tá Tá bom, bem tá, assim. tá. Então, vamos lá. Então, vamos começar o período primário. O primeiro efeito do resfriamento foi a solidificação da superfície exterior da massa em fusão e da formação aí da crosta resistente que, fina, delgada inicialmente, foi se espessando pouco a pouco. Lá atrás a gente já viu que a crosta terrestre, que a gente brinca que é a casquinha do ovo, né? Onde nós estamos, tem 40 quilômetros de espessura na parte de terra e 60 quilômetros na parte de água. Essa crosta constitui a pedra chamada granito. Peraí. Constitui a pedra chamada granito de extrema dureza, assim nomeada pelo seu aspecto granuloso. Nela se distinguem três substâncias principais: o feldspato, o quartzo ou cristal de rocha e a mica. A mica tem brilho metálico, embora não seja um metal, tá? Então, nesse período primário, as pedras são o granito, e o granito é formado por essas três substâncias principais. A camada granítica foi, pois, a primeira que se formou no globo. É a que o envolve por completo,
constituindo, de certo modo, o seu arcabouço ósseo, como se fossem os ossos, tá? É o produto direto da consolidação da matéria fundida, ou seja, do magma, né? Da matéria líquida que ainda está dentro do centro do nosso planeta. Sobre ela e nas cavidades que apresentava a sua superfície agitada, foi que se depositaram sucessivamente as camadas de outros terrenos posteriormente formados. O que a distingue destes últimos, ou seja, a primeira camada, o granito, dos outros terrenos que apareceram, é a total ausência de estratificação. Lembra que a gente estava falando que as camadas geológicas elas se compõem de estratificações. O que é isso? Camada sobre camada. E assim vai formando. Né? Essa primeira não tinha estratificação, era uma camada única. Né? Ou seja, ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura e não está disposta em camadas. A efervescência da matéria incandescente havia de produzir nela numerosas e profundas fendas, das quais essa matéria extravasava. Quer continuar, Lu? Continuo. 20. O efeito seguinte do resfriamento foi a liquefação de algumas matérias contidas no ar em estado de vapor, as quais se precipitaram na superfície do solo. Houve então chuvas e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros regatos de ferro, cobre, chumbo e outros metais fundidos, infiltrando-se pelas fissuras. Essas matérias constituíram os veios e filões metálicos. Sob o influxo desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou alternativas decomposições. Produziram-se misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificação regular. Vieram a seguir as águas, que, caindo sob um solo ardente, se vaporizavam de novo, recaíam em chuvas torrenciais e assim sucessivamente, até que a temperatura lhes facultou permanecerem no solo em estado líquido. É a formação dos terrenos graníticos, que dá o começo à série dos períodos geológicos, aos quais conviria se acrescentasse a do estado primitivo de incandescência do globo. Ô Mari, deixa eu ver se eu entendi. Aqui eu fiquei meio assim agora lendo, porque até então tinha essa fase que a Terra ela era muito quente, não era isso? Ela era como se fosse um vulcão. E aí, devido a essas mudanças que foram acontecendo, essa terra misturado a outros elementos, né, componentes, ela foi fazendo as camadas, foram surgindo essas camadas, ela foi se solidificando, é isso? Exato. Primeira camada é o granito, Uhum, que apareceu originário do esfriamento do que era quente, uhum, derretido. Tá? O granito não tem estratificação. uhum. Né? Daí depois vai esfriando, vão aparecendo os outros elementos, vão se infiltrando no meio do granito e vão aparecendo as outras camadas. É isso mesmo. Entendi. Leu 21 para nós. Tal o aspecto do primeiro período
verdadeiro caos de todos os elementos confundidos, à procura de estabilização, período em que nenhum ser vivo podia existir. Por isso mesmo, um de seus caracteres distintivos em geologia é a ausência de qualquer vestígio de vida vegetal ou animal. Impossível se torna assinar duração determinada a esse período, do mesmo modo em que aos que se lhe seguiram. Mas, dado o tempo que se faz mister para que uma bala de determinado volume, aquecida até ao branco, se resfrie na superfície, ao ponto de permitir que uma gota d'água possa sobre ela permanecer em estado líquido, calculou-se que essa bala tivesse o tamanho da Terra. Necessários seriam mais de 1 milhão de anos. Isso, tá? Então, é impossível assinalar com precisão a duração desse primeiro período, mas no mínimo 1 milhão de anos. Caramba, Tudo bem? tudo bem. Não, e eu fico Então, imaginando quanto interessante que a partir do conhecimento que a gente tem hoje, né? Especialmente quem estuda isso, consegue, a e- partir da vivência, fazer esses experimentos para poder e mensurar, quantificar. observar as camadas geológicas, identificar cada uma delas, o que compunha cada uma dessas camadas e quanto tempo durou para elas se formarem. Legal, Caramba, né? é muito, muito louco, muito, muito legal. O segundo período, então, é o período de transição. No começo do período de transição, a crosta sólida granítica tinha pequena espessura e, portanto, oferecia resistência muito fraca à efervescência das matérias incandescentes que ela comprimia e comprimia. Produziram-se, pois, intumescências, ou seja, caroços, vamos falar assim, despedaçamentos numerosos, por onde se escapava a lava interior. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis. As águas, pouco profundas, cobriam quase toda a superfície do globo, à exceção das partes soerguidas, formando terrenos baixos, frequentemente alagados. Então aí já começou a aparecer montanhas. Uhum. Okay? O ar se purgava pouco a pouco das matérias mais pesadas, temporariamente em estado gasoso, e elas, condensando por efeito do resfriamento. O que é condensação? A condensação é quando o ar que está ali em estado gasoso, pelo meio em que ele está, ele resfria e volta a se tornar líquido de novo. Ok? É quando, vamos supor, está num carro fechado, ele embaça por causa do ar que está lá, e de repente começa a escorrer a aguinha de novo. Isso é condensação. Tá? Então, sendo depois, se haviam, peraí, volta de novo, condensando-se por efeito do resfriamento, se haviam precipitado na superfície do solo, sendo depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Então, o que está acontecendo aqui que ele está declarando aqui? As substâncias que estavam em estado gasoso se condensavam, caíam na terra, se misturavam na água e aí iam fazer parte da água. Então a água já não tinha só água, tinha água e mais outros elementos que estavam no ar e que pelo esfriamento eles voltaram para o solo. Quando se fala de resfriamento naquela época, deve-se entender essa palavra em sentido relativo, isto é,
em relação ao estado primitivo, porque a temperatura ainda havia de ser ardente. Comparado com uma lava em estado líquido, já estava começando a esfriar, mas isso é muito relativo, né? Os espessos vapores aquosos que se elevavam de todas as partes da imensa superfície líquida recaíam em chuvas abundantes e quentes que obscureciam o ar. Entretanto, os raios de sol começavam a aparecer através dessa atmosfera brumosa. Brumosa que lembra bruma, neblina. Uma das últimas substâncias de que o teve de livrar-se, por ser gasoso seu estado natural, foi o ácido carbônico, então uma das partes constituintes. Leia 23, 24 e o 25 para mim. Leio. Nessa época, começaram a se formar as camadas de terreno de sedimento, depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas próprias da vida orgânica. Então, apareceram os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Foram encontrados traços dele inicialmente em pequeno número, tornando-se cada vez mais frequentes à medida que se chegava nas camadas mais elevadas dessa formação. É de se notar que por toda parte a vida se manifesta logo que as condições se tornam propícias à vitalidade e que cada espécie nasça desde que se produzam as condições próprias para sua existência. Dir-se-ia que são germes em estado latente, aguardando as condições favoráveis para eclodir. Os primeiros seres orgânicos que apareceram sobre a Terra foram os vegetais, de organização menos complexa, designados em botânica sob o nome de criptóganos, acotilédonos, monocotilédones, isto é, os líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Não se via ainda árvores de troncos lenhosos, mas o degênero das palmeiras, nas quais o tronco esponjoso era análogo ao das ervas. Os animais desse período que sucederam aos primeiros vegetais eram exclusivamente marinhos. Eram, a princípio, os pólipos, os radiados, os zoófitos, animais de organização simples e, por assim dizer, rudimentar, mais próximo dos vegetais. Mais tarde vieram os crustáceos e os peixes, e por conseguinte do excesso do ácido carbônico derramar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas. Os terrenos descobertos se cobriam rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicaram no interior dos lodaçais. Plantas do gênero, que atualmente são meras ervas de poucos centímetros, atingiam uma altura e uma grossura prodigiosa. Foi assim que houve a florestas de fetos arborescentes, de 8 a 10 metros de altura e de uma grossura proporcional. Licopódios, pé de lobo, gênero de musgo, do mesmo porte, prelas de 4 a 5 metros, das quais atualmente só existe uma. No fim desse período, começaram a aparecer algumas árvores do gênero
conífero ou pinheiros. Nossa, bem interessante, né? Então, Hum, porque elas eram árvores grandes, a vegetação grande, de repente grande, e que hoje são pequenas? Porque nossa atmosfera tinha basicamente só gás carbônico. E os vegetais precisam do gás carbônico para viver. Eles fazem a fotossíntese, pegam o gás carbônico da atmosfera e transformam em oxigênio. uhum. E os mais precisam do oxigênio. Então, por isso, naquela época, plantas que hoje teriam 1 metro mais ou menos só de altura, tinham 4, 5, 10 metros, porque era um terreno extremamente favorável para que elas se desenvolvessem. Uma atmosfera com gás carbônico, tá? Vamos continuar aqui. 26. Em virtude do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram submersos várias vezes, cobertos de novos sedimentos, enquanto os que se tornaram secos adornavam-se, por sua vez, de uma vegetação semelhante. Houve, assim, várias gerações de vegetais, alternativamente aniquiladas e renovadas. Outro tanto não se deu com os animais, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas. As mudanças de temperatura do ar, né, faziam que, ora, secasse todos esses tipos de plantas e depois elas brotassem tudo de novo. Esses despojos acumulados durante longa série de séculos formaram camadas de grande espessura. Despojos, o que ele vai querer dizer? Morria aquele monte de planta, fazia um sedimento, daí elas brotavam de novo, mas os sedimentos estavam ali. Aí, de novo, morria aquele tanto. Foram formando camadas. Sob a ação do calor, da umidade, da pressão exercida pelos posteriores depósitos de terra e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos e dos sais produzidos pela combinação dos elementos primitivos, aquelas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteu em hulha ou carvão de pedra. Olha que legal. As minas de hulha ou as minas de carvão são, pois, o produto direto da decomposição dos acervos de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que são encontrados em quase todas as regiões. Tá? Então, as minas de carvão, né, que a gente vê até em muitos filmes, os mineiros de carvão, é carvão vegetal, né? Ela se originou desses depósitos. Tá? Quer ler a 27? Leio, Mari, leio sim. Os restos fósseis da vegetação pujante dessa época, encontrando-se atualmente sob o gelo das terras polares, bem como na zona tórrida, é preciso concluir que, uma vez que a vegetação era uniforme, a temperatura deveria ser idêntica. Os polos não eram cobertos de gelo como atualmente. É que então a Terra tirava seu calor dela própria, do fogo central, que aquecia de forma igual toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Esse calor era bem superior àquele que poderia dar os raios solares, debilitados pela densidade atmosférica. Apenas mais tarde, quando o calor central só pôde exercer sobre a superfície exterior do globo uma atuação fraca ou nula, a do Sol se tornou preponderante àquelas regiões. Passaram a receber apenas raios oblíquos, dando-lhes pouco calor. Dessa forma, cobriram-se de gelo. Compreende-se que naquela época, e ainda longo tempo depois, o gelo era desconhecido sobre a Terra,
Esse período deve ter sido muito longo, a julgar pela quantidade e espessura das camadas de hulha. Ulha. Tudo bem? Até agora, compreendido? Tudo tranquilo. Agora é interessante porque a gente começa a ver, né? Parece que eu fiquei pensando, a gente vê escavando, né, a terra, retirando os minerais, retirando carvão, retirando isso e aquilo. Parece que já nasceu assim pronto, né? Parece que, pum, a terra, né, já nasceu pronta. E aí a gente, quando para observar, vai vendo, né, como, né, a gente sabe, Tudo, mas como tudo tudo se que está ali, transforma, tudo se modifica, né, esse processo de evolução. Nossa, muito. e na realidade tem 4 bilhões e meio de anos, né? Muitos anos. Né? Então, para que ele fala até aqui, ó, que não tinha os polos, fios de gelo. A Terra era uniforme na temperatura, porque era o calor externo que esquentava. Uhum, Quando ela resfriou a ponto desse calor ficar fraco e não atingir mais o exterior, foi que a caloria do Sol ficou preponderante. Só que o Sol atinge a Terra em raios oblíquos. O que é oblíquo? É assim, ó, uhum, entendeu? Assim, ó. Então, onde ele atinge assim, é mais quente, tá? Na horizontal. Onde ele começa a atingir assim ou assim, é frio. E daí formou o gelo dos Árticos, tanto do Ártico como do Antártico. Tá? muito legal. Tudo bem? Uhum, Período secundário. Nossa, a gente Interessantíssimo. está andando milhões de anos aqui em uhum, uma, duas Páginas. páginas. Olha, impressionante. Período secundário. Como período bem. de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizam a época, seja porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, seja porque uma série de cataclismos havia aniquilado tudo que tinha vida na Terra. É provável que as duas causas, né? Ou seja, as condições atmosféricas não eram mais as mesmas e os grandes cataclismos, ou seja, erupções de vulcão, grandes terremotos, etc. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança, porquanto, de um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim deste período comprova a ocorrência de grandes subversões causadas pelos levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lavas, e, por outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos três reinos. O período secundário se caracteriza, sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas que atestam a sua formação lenta no seio das águas e que marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação cresce com menos rapidez e é menos colossal que no período anterior, sem dúvida em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. Às plantas herbáceas e pulpudas juntam-se as de caule lenhoso e as primeiras árvores propriamente ditas. Os mais ainda são aquáticos, ou, quando muito, anfíbios. A vida animal sobre a terra seca progride pouco. Desenvolve-se nos seios dos mares uma prodigiosa quantidade de animais, de conchas, devido à formação das matérias calcárias. Surgem novos peixes, de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Olha as baleias como são antigas, né? Os animais que mais caracterizam essa época são répteis monstruosos, entre os quais se nomeam. Esses nomes é maravilhoso, só que a gente não vai decorar nunca. O
O ictiosauro, que é uma espécie de peixe-lagarto que chegava a ter 10 metros de comprimento, com mandíbulas alongadas, chamadas de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem coraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Possuía barbatanas como a baleia e, semelhante a esta, expelia água por orifícios próprios para isso. Como é que se descobriu isso, gente? Através dos fósseis, né? Dos fósseis que foram sendo catalogados. Plesiosauro, um outro réptil marinho tão grande quanto o anterior, tinha um pescoço excessivamente longo que se dobrava como o de um cisne. Olha, e dava aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa, como o outro, porque não se lhe descobriu nenhum vestígio de escama ou carapaça. O primeiro fóssil deste animal foi descoberto em 1823, na Inglaterra. Depois acharam outros na França e na Alemanha. O teleossauro é o que mais se aproxima dos crocodilos atuais, parecendo estes um ser em miniatura. Quer dizer, os crocodilos perto dele pareciam seres de miniatura. Como esses últimos, tinham uma coraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e em terra. Olha aí já a diferença. Seu talhe era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. Sua enorme boca tinha 2 metros de abertura. Ainda estamos falando dos animais que viviam na água e agora com esse já a água e terra, tá? Tá vendo que vai mudando, né? O megalossauro, um grande lagarto, espécie de crocodilo de 14 metros de comprimento, essencialmente carnívoro, alimentava-se de répteis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Sua formidável mandíbula era